Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos começando mais um programa Sala de Opinião, desde já agradecendo pela sua audiência, mais uma vez está aqui conosco e a gente traz mais um assunto para ser discutido hoje aqui no nosso programa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre agronomia e eu recebo hoje aqui no programa a professora Bárbara Esteves, que é doutora em produção vegetal e também coordenadora do curso de agronomia aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Prazer estar recebendo a senhora novamente aqui hoje, professora. Prazer é todo meu e a gente fica feliz em poder falar um pouquinho sobre a nossa área. Muito bem. Também estará conosco nessa roda de conversa hoje aqui no programa a Loane de Almeida Reis, que é agrônoma e também é egressa aqui da Finca, né, Loane? Prazer estar recebendo você hoje aqui no nosso programa, pela primeira vez, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? De falar, é sempre bom a gente falar da nossa profissão, né? Com orgulho, né? Que eu sou agrônoma e estamos aí. Quanto tempo formada já, Luana? 6 meses. É? Bem recente, então, Bem né? recente. E como é que está essa vida de agrônoma agora, de verdade mesmo, depois da faculdade? Então, estamos aí lutando, né, pelo mercado de trabalho. E por isso eu estou fazendo a especialização, né, em georreferenciamento, que é um curso que está em alta. E o mercado de trabalho está um pouco que, devido à pandemia, né, ele está escasso um pouco, né?
Não tá fácil para ninguém, né, Luana? A verdade é essa. Bárbara, antes da gente começar a nossa roda de conversa, eu queria que você fizesse uma pequena introdução da agronomia para os nossos telespectadores. Quem não sabe o que é, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre o que é a agronomia. Bom, a profissão do agrônomo, né, engenheiro agrônomo, né, ela é uma profissão muito vasta, né, que ela vai se encarregar aí desde a produção vegetal até a gestão das propriedades, inspeção de alimentos de origem vegetal, também vai tratar aí da parte de paisagismo, né? Igual a Lame falou, né? A parte de engenharia agrícola, né? No georreferenciamento, irrigação. Então, em tudo isso vai estar envolvido o agrônomo na cadeia, né? Então, a gente pensando na nossa vida cotidiana, né? Nos utensílios que a gente usa, na nossa alimentação, nos remédios que a gente toma, em algum lugar vai estar envolvido um agrônomo, né? E em relação à pandemia, que como a Lame falou, né? O mercado, ele está diferente, né? Na verdade, não é que esteja escasso, ele está diferente e a gente precisa sempre se preparar, né? O agrônomo, a profissão de agronomia, por ser muito vasta e ampla, ela exige que a pessoa tenha uma curiosidade extra e sempre estude, nunca pare de estudar, né? Eu tenho doutorado e ainda estou querendo fazer mais umas 2 pós-graduações para poder pegar mais atribuição, para poder ter mais coisas para fazer, né? E nossa área de trabalho, ela exige essa sede por conhecimento, porque é um mercado que ele é muito amplo, ele é muito grande, né? Então, quando você vai para o curso de agronomia, né, que tem principalmente essa parte da produção vegetal, você pensa, escolhi uma profissão e ali acabou. Mas não é assim. Quando você entra na agronomia, você abre um mundo inteiro de coisas que você vai ter que escolher. Porque você pode trabalhar também com economia rural, extensão rural, você pode trabalhar em empresa pública, privada, você pode ser cientista mesmo de universidade, laboratório, grandes empresas privadas, né, que têm salários bem atrativos, né, se você souber falar inglês, né? Então, existe um mundo inteiro de possibilidades e coisas. Só que você tem que ter essa consciência que você tem que continuar sempre se preparando, cada vez querendo mais. Com certeza. Luane, como é que é para você sair da faculdade? Está recente ainda, né? 6 meses, e agora está apta para colocar em prática tudo que aprendeu na faculdade. Você está procurando um emprego ainda, está nessa procura também, mas como é que estar apta para colocar tudo isso em prática agora? Após o término da faculdade, estou tentando me especializar não só nessa área, né? Vou procurar o mestrado, né, em produção agrícola, porque é uma área que eu tenho bastante afinidade. É a área que você pretende trabalhar, a produção agrícola? Produção agrícola, né? Sou mais voltada para a parte de frutíferas, grãos e outras, né? E querendo ou não, é uma área que está crescendo e muito aqui. Em outros programas, a gente já falou sobre economia aqui no Sala de Opinião, e a gente falou muito sobre o setor de grãos aqui na nossa região, não só Porto Velho, o estado todo. Sim. E que um dos fatores que acabou influenciando para que o nosso estado não entrasse em uma crise de verdade como outros estados do nosso país foi a produção agrícola, grãos, a pecuária, enfim, essa parte toda que acabou sustentando a nossa economia, porque Rondônia, em comparação com outros estados, está muito bem durante essa pandemia no setor econômico. E aí você vem e fala que você está querendo entrar nessa área, está escolhendo bem, né? Porque é uma área que cresceu muito, é uma área que continua crescendo e as estimativas são muito boas, né? Ela quer ser fitotecnista, no caso, né? Isso. Muito bem. É uma das áreas. Perfil do profissional formado em agronomia. Qual seria, professora Bárbara? Eu falei um pouco aqui, né, que ele é uma pessoa, ele ou ela, né, o perfil de pessoa tem uma característica principal para ser agrônomo, ser curioso. Tem que ter uma curiosidade. Tem que ser uma pessoa que não tenha barreiras, né, na hora de estudar, tenha gostos variados. Né? Eu, quando escolhi agronomia, era uma pessoa que eu estava entre astronomia, meteorologia, biologia, geografia. Então, assim, gente, mas e qual profissão eu vou encontrar a possibilidade de estudar tanta coisa ao mesmo tempo? Né? E eu encontrei agronomia, que realmente, né, estudo desde da célula, do átomo, né, desde a química básica até o clima. Né, até como a formação das chuvas,
como que isso interage com a natureza em geral, como que isso interage com os homens. Então, ser curioso, né? E é muito interessante que esse perfil, ele é muito aberto, né? Então, se a pessoa é uma pessoa que gosta muito de matemática, ele vai encontrar seu lugar. Se ele é uma pessoa que gosta muito de química, ele vai encontrar seu lugar também. Se é uma pessoa que gosta muito de pessoas, de ciências sociais aplicadas, ele também tem lugar, né? Então, é uma profissão que ela tem essa vantagem, que ela não tem muros, né? Você tem que ter curiosidade e vontade de aprender para ser agrônomo. O que te fez, Loame, abrir os olhos para a agronomia? O que foi que te chamou mais atenção para vir justamente para essa área? Eu sempre fui criada no sítio, né? E meu pai, minha mãe, nós todos gostamos de sítio. Então, eu fui em busca de um curso, né, que trabalhava no campo. Que te habilitasse a ajudar, a estar perto ali, trabalhar já com que sua família trabalha, seria isso? Isso. Mas, assim, pelo gosto, né? Pelo gosto de cuidar da terra, né? Pelo gosto que eu tenho da área rural. Então, assim, meus pais, eles me levaram também, né? E como a agronomia é um curso que engloba várias engenharias, engenharia ambiental, florestal, zootecnia, então tem a engenharia rural, no caso, né, que a gente também pode assinar em construções rurais. Então, como engloba vários engenharia, então a agronomia se encaixou perfeito no meu perfil, né? E agora é só colocar em prática, né? E agora é só colocar em prática. Muito bem. Professora Bárbara, existe algumas pessoas que a gente pode dizer assim que confundem um pouco a agronomia e zootecnia? Existe isso de confundir uma coisa com a outra? São semelhantes? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a diferença de ambas. Olha, eu não sei se tem muita gente que confunde, mas são profissões que são co-irmãs, né? A agronomia, a zootecnia, a veterinária, todas vão servir ao homem do campo, né? Só que a agronomia ela é mais voltada para a parte de produção vegetal, né, a parte agrícola, né, a fitotecnia, que é o que a Loame falou que gostaria de seguir, e a zootecnia ela é mais voltada para a produção animal, né? Então, quando a gente fala vamos falar assim, tem as culturas vegetais, né, arroz, feijão, soja, café, laranja, enfim, e as culturas animais, né, bovino, caprino, suíno, né? Então, uma é da agronomia, né, e outra da zootecnia. Claro que a área de agronomia ela também tem que ter um conhecimento da parte animal, né? Até porque a agronomia inicialmente abarcava todas as áreas, né? E depois, né, o mundo ele vai aumentando sua formação, seu perfil de conhecimento, né? Sua necessidade por profissionais, e aí vai havendo a especialização. Mas a diferença básica é essa, né? A agronomia ele vai ficar mais com a parte de produção vegetal e a zootecnia mais com a parte de produção animal. Mas são profissões que elas vão ser casadas uma com a outra. Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC.
Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre agronomia. Estou recebendo a nossa professora quase sócia de carteirinha, está toda semana aqui, a professora Bárbara Esteves, que tem doutorado em produção vegetal e também é coordenadora do curso de agronomia aqui da finca, e a nossa agrônoma egressa aqui da finca, Loame de Almeida Reis. Queria perguntar para vocês agora, falar um pouquinho sobre o curso superior em agronomia. É um curso muito bom, né, Bárbara? Que, como a gente já falou, oferece um leque de opções para quem o faz, né? Sim, a agronomia, como eu disse no bloco anterior, é uma área que... são várias áreas, né? É muito amplo. Né? Eu sempre digo isso, né, quando me perguntam, você tem agrônomos que são excelentes economistas, que são excelentes químicos, né? Eu tive um professor que ele era agrônomo e é uma grande referência da química, para você ter uma ideia. Né? Na área de sociologia também, eu tenho um colega que ele é uma referência na área de sociologia, né, sendo agrônomo. Então, assim, são muitas áreas, né? Então, você falou de várias áreas de química, né? Sim. E quem é bom em português se encontra na agronomia? Essa eu quero você responder. Também, né? porque olha sei. só, a gente para poder saber falar com você, falar com um pequeno produtor e falar com o presidente da República, a gente tem que ser bom de português e de lábia também. Lógico. Então se encaixa, né? Se encaixa também. Tá vendo, viu? Você que estava aí de português. Eu sou de humanas, eu também estava aqui esperando ela também. falar, viu? Tá respondido. Entendeu? Por quê? O agrônomo, ele tem que saber falar desde aquela pessoa, né, que é a mais humilde, que às vezes ela não sabe nem ler, que às vezes a gente atende. Até porque vocês vão lá no campo, em determinados momentos, e aí vocês têm que passar essa explicação para o homem do campo. E às vezes é uma pessoa mais humilde, às vezes é uma pessoa que tem que entender o que vocês falam. E aí entra essa parte de saber lidar com todos os tipos de pessoas, né? Sim, e aí, ao mesmo tempo que você vai falar com esse produtor que ele não tem muita instrução, você tem que falar com o presidente de uma grande empresa para poder negociar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é um profissional que tem que falar várias línguas, né? Como a gente fala, né? No sentido de que tem que saber se portar em todos os ambientes, né? E a gente é preparado para isso dentro do curso. O curso ele tem uma matéria específica que é voltada para a comunicação, né? Com o ambiente rural, né? A Loame, ela é uma das cadeiras que está quase no final do curso, né? É natural que aconteça, né? Que é a parte de Sociologia e Extensão Rural. Ela se localiza estrategicamente quase no fim do curso. Por quê? Porque ali já é a preparação para esse aluno, né, esse estudante, se preparar para a maneira como ele vai se portar e vai abordar. Eu costumo dizer que é uma das disciplinas principais do curso. Né? Eu considero, né, aí tem gente que vai colocar mais, mas eu considero 4 corações que a agronomia tem. O primeiro coração da agronomia é a fisiologia vegetal, que é compreender como que as plantas funcionam.
né? Que é nosso grande instrumento de trabalho. Segundo coração da agronomia é entender sobre o solo, né? Nós somos a profissão que mais entende de solos, né? Tem um geólogo, mas aí ele vai ter outra função. Nós temos que entender do solo para que ele possa produzir. Então a gente precisa compreender muito da física do solo, da química do solo, né? E da fertilidade do solo. Então esse é o segundo grande coração. E aí vem o terceiro coração, que é a compreensão que nós somos profissionais do clima e do tempo. Então a gente tem que produzir independente da situação climatológica, independente do que tiver, né? Então tem esse terceiro coração. E o quarto coração é a extensão rural, que é justamente você aprender a se comunicar, a se colocar no local, no lugar do outro, né? E fazer com que o produtor, com que o povo do mundo rural tenha qualidade de vida. Que é uma coisa que eu sempre repito, né? O profissional agrônomo, o papel dele na sociedade é fazer com que o campo tenha qualidade de vida, as pessoas que vivem lá tenham qualidade de vida para oferecer produtos de qualidade para quem não está no campo, né? Então isso é de uma importância imensa, né? E a gente precisa estar ciente e agregar tudo isso que a gente estuda para essa finalidade. E é claro, para a gente ter uma boa renda também, né? Que a gente também não quer fazer tudo isso, né? Para não conseguir ter os frutos. E consegue, né? Eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam, o que você acha das pessoas que estão formando, a Luana é recém-formada, né? Sobre as possibilidades dela. Eu fico muito tranquila com os meus alunos agrônomos. Por quê? Mesmo se, vamos supor, agora a gente está numa pandemia, né? Está todo mundo aí com essa questão do desemprego. Mesmo no pior dos problemas, ele sabe o que fazer com uma terra. Ele sabe empreender numa terra. Né? Coisa que outras profissões não têm essa dádiva de ele mesmo poder ser o seu próprio gestor, se empresariar, né? E o nosso aluno, o aluno da agronomia, ele pode fazer isso. Então veja que maravilha, né? E, além de tudo, você viver em contato com a natureza, né? Você poder ter uma profissão que te permite falar várias línguas, estar em vários lugares ao mesmo tempo e ainda ter o contato com a natureza. Essa é a agronomia. Luane, você que nos disse já que a família tem já experiência de trabalhar com sítio, com terra e tudo mais. Hoje, você está apta para colocar em prática tudo o que você aprendeu na faculdade, está aí procurando seu espaço no mercado de trabalho. E falou que o que pretende fazer é investir nessa carreira com grãos aqui no estado, que está crescendo muito. É por aí, mais ou menos, né? Isso mesmo, né? Porque, assim, como a Bárbara falou, né, a agronomia, ela te oportuniza, né, em várias áreas, né? No meu caso, ainda não estou no mercado de trabalho, mas é por questões familiares, né? Mas, senão, eu já estaria trabalhando. E na pior das hipóteses, como ela falou, a gente poderia estar atuando, como prestador de serviço, né? Até mesmo no caso do Senar, ele pega prestador de serviço, você monta uma empresa e a gente pode estar dando assistência técnica. Você pode montar uma horta também, uma horta orgânica. O que está crescendo muito aqui também na região, né? Que a busca é muito grande por alimentos orgânicos. Então, assim, com um terreno de 50 por 25, eu consigo uma renda para minha família. Então, é uma área que realmente, para quem gosta de campo, para quem gosta de lidar com pessoas, eu super indico. E não pode ser preguiçoso, né? Tem que gostar de trabalhar, gostar de buscar, saber que a gente o tempo todo tem que estar ali empreendendo, lutando, né? Porque eu acho que, inclusive, essa é a vocação de Rondônia, né? A Rondônia, sempre que eu passo ali na Jorge Teixeira, tem aquela, dizendo que somos pioneiros, né? É verdade. Então, assim, é a vocação de Rondônia. Quem quer um desafio, quem quer melhorar a vida, não só própria, mas da região, né? A agronomia, ela oferece essa possibilidade, né? De fato, tem que ser um destemido pioneiro, Tem né? que ser um destemido pioneiro. E é muito bom, sabe? Você ter uma profissão que ela te permite, você sabe que ela vai te dar o sustento, né? Você tem essa segurança que ela vai te dar o sustento. Eu sou formada, deixa eu ver há quanto tempo, já não pode nem falar, né? Me denuncia a idade. Já sou formada há 12 anos, nunca passei um dia desempregada. Nunca. E os colegas que formaram comigo, todos eles estão empregados em bons empregos.
né? Alguns foi mais rápido, já formaram e já foram trabalhar em empresa, em concurso. Outros demoraram um pouco mais. Mas, querendo ou não, todo mundo está na área e está trabalhando e está bem, entendeu? Construir sua família, construir sua carreira, né? E temos também vários alunos, né? A Luame é recém-formada, mas a gente tem aluno que já montou empresa, que está trabalhando, prestando serviço, que trabalha com projeto. Nós temos alunos concursados. Eu tenho uma aluna que ela está trabalhando no Sebrae com projetos, né? Eu tenho um aluno que ele está dando consultoria no Pará, né, tá bem de vida, tem aluno que já trabalha no governo, né, enfim, né, no futuro com certeza a gente vai ter políticos, secretários do Estado, porque é uma profissão que permite essa ascensão social, sabe, transforma não só a vida da pessoa, mas como a da família dela também. E um detalhe que você falou, Bárbara, e que eu acho assim que pouca gente sabe, você estava falando sobre a questão da especialização em solos, né? Sim. Você é uma das responsáveis pelas análises de solo que a gente realiza aqui na finca, né? Você e a professora... É a professora Vaneide, que ela... Professora Vaneide, eu fui lá, entrevistei ela lá, engenheira agrônoma. E aqui na finca a gente faz isso, eu sei que eu fugindo um pouco do assunto, mas você falou da questão de solos, eu acabei lembrando que vocês realizam esse trabalho de análise de solo aqui na finca. Lógico, você como agrônoma, a professora... É agrônoma também, professora Vaneide. Sim. Ela também tem formação em química, né? Não tem alguma coisa? Ela porque assim, quem assina lá a análise de solos parâmetros é um engenheiro agrônomo. Sim. Quem faz as análises dentro do laboratório é um químico. É um químico. Isso. Por quê? Porque faz parte também da nossa área. Entendeu? Então, assim, ao engenheiro agrônomo que ele vai para essa parte de trabalhar com laboratório, com tudo mais, né? E há outros que não. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito bom, ele vive só de projeto agrícola que faz para o banco, né? Então tem essa possibilidade também, trabalha ali com crédito rural, né? Que é uma coisa que cresce a cada dia mais, tem várias linhas de crédito aí destinadas ao produtor rural. Né? E já tem outro amigo que ele é especializado em trabalhar com PRAD, por exemplo, né? Que são os programas de recuperação ambiental. Né? Eu sou colega da Luame numa especialização que a gente está fazendo para trabalhar com georreferenciamento de propriedade rural. Né? Que para poder fazer essa área, né? Também tem essa questão. As pessoas, quando formam, não termina a formação. Né? A gente tem o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Que ele é a entidade que fiscaliza a nossa profissão. Então, para você assinar alguns tipos de trabalho, você precisa ter uma formação a mais, cumprir mais uma carga horária para você ter aquela atribuição, né? E aí, nessas atribuições também é muito interessante, porque quanto mais atribuição você tiver, maior o leque de possibilidade você pode ter e você pode se especializar em uma determinada área. Eu vinha conversando com a Luame sobre isso, né? Que ela pode fazer a pós em georreferenciamento, ela pode fazer uma pós em segurança no trabalho, né? Que isso vai agregar para ela um outro leque de coisas, de possibilidades que ela pode ter aí para poder conquistar o sustento dela e ter uma vida boa, tranquila. Muito bem. Nós vamos fazer o nosso segundo intervalo comercial, gente, e na sequência nós voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.
Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Agora eu queria perguntar para vocês, gente, um pouquinho. A gente já falou sobre isso um pouco, mas eu queria perguntar sobre as principais áreas de atuação na agronomia. Começando por você, Bárbara. Depois a Luana me responde o que ela acha disso um pouquinho. A gente falou um pouco, né, então, mas voltando novamente, né, dentro da agronomia nós temos lá a grande área de engenharia agrícola, a grande área de fitotecnia, a grande área que envolve as ciências aplicadas à economia, né, tem dentro da área de engenharia agrícola você pode trabalhar com irrigação, climatologia, né, topografia, né, que é o que a gente está falando, né, por exemplo, uma área que cresce muito. E a gente sempre precisa estar aprendendo, né, porque tem muitas novidades. É a área da agricultura de precisão, né? O que é agricultura de precisão? A agricultura de precisão é você colocar os insumos na medida certa, na hora certa, mapeando onde realmente precisa, né? Então, provavelmente todo mundo que está assistindo e vocês já ouviram falar sobre drone, né? Com certeza. O uso do drone na agricultura. Então, o que esse drone faz, né? Uma das coisas que ele pode fazer, ele pode ir lá, né, imagiar, né, uma certa área e verificar onde está tendo vamos dizer assim, uma área onde está com uma coloração diferente. A plantação de soja, vamos falar, está mais amarelada. Então, ali pode haver um problema de uma doença, alguma coisa. Então, eu detectando que realmente é uma doença, eu posso ir lá dentro desse escopo aí, desse objetivo de agricultura de precisão e colocar exatamente, né, o agrotóxico defensivo na dose exata, né, para poder combater o problema. Veja que legal. Eu consigo colocar na dose exata, eu causo menos impacto ao meio ambiente, né, e economizo dinheiro. Por quê? Geralmente as aplicações elas são feitas por calendário, né? E em espectro total, em toda a área. Quando eu tenho essa questão da agricultura de precisão, eu coloco lá na área certa, na dose certa, né? No momento certo que aconteceu, porque eu estou ali monitorando, né? Para poder fazer valer esse nome, né? Então, veja, que interessante, né? E eu falei numa outra oportunidade, né, que a nossa atividade ela vai se transformar cada vez mais, né? Existe aí já em alguns países, né, essa ideia da fazenda vertical, né? Recentemente eu vi uma reportagem que a China estava criando até porco num prédio, né? Eu não li muito sobre, mas com a redução das áreas, né, e o aumento da população e a necessidade de maior conservação, a gente vai caminhar para cada vez mais ser mais preciso,
né? E a agronomia, ela é a ciência que vai fazer essa migração, usando de alta tecnologia, né? Eu estava conversando com um amigo meu que é formado na mesma universidade que eu estudei também. E ele é muito bom em programação. Então, cada vez mais, o agrônomo também tem que começar a aprender linguagens computacionais para poder operar programas e tudo mais. Então, assim, lá na área da fitotecnia, a Loane estava falando que ela quer trabalhar com grãos, né? Mas aí tem também a área do paisagismo. De repente, né, a pessoa que tem essa noção de espaço, né, não quis fazer arquitetura, mas ela gosta muito de projetar espaços. Na nossa área também tem local para essa pessoa, que ela pode ser uma paisagista, fazer composições, jardins, que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, Porto Velho é uma cidade que precisa de um paisagista para poder deixar a nossa cidade mais bonita ainda do que ela já é, né? Realmente, aqui em Porto Velho seria muito bom se nós tivéssemos um profissional dessa área, porque a gente vê que em alguns lugares aqui da nossa cidade cabe esse recurso, um paisagista, deixar uma coisa... Acredito que a Estrada de Ferro passou por isso já, vai ficar muito bonito, mas a gente tem outros pontos aqui de Porto Velho que um paisagista ia fazer um belo trabalho. Pode ser um agrônomo. Um agrônomo, exatamente. Junto com um arquiteto, aí vai fazer um trabalho interdisciplinar, vai dar a visão dos dois profissionais e vai ficar maravilhoso. Né? Então, assim, aí você estava falando, eu sou uma pessoa que sou ligado no mercado financeiro, né? Então, também pode trabalhar com a parte do mercado financeiro, junto a banco, fazendo projeto, né? Se ele quiser acompanhar lá o mercado de ações, das commodities e tudo mais, né? E compreender isso também pode. Então, assim, para a pessoa que está em dúvida, né, a gente está aqui para tirar a dúvida dela. É uma profissão maravilhosa que você, dentro dela você ainda vai ter muitas dúvidas por qual caminho que você pode percorrer. Dessas áreas que você falou, Bárbara, aqui para Rondônia, como é que a gente sabe que por conta da pandemia o mercado de trabalho está complicado, mas para o nosso estado, o mercado para agronomia, ele continua crescendo? A gente sabe que pelo menos no setor de grãos ele cresce cada vez mais, mas a gente sabe que tem outras áreas que também estão crescendo, não só na parte de grãos, né? Tem muita área para crescer ainda na parte de grãos, na parte de pastagens, né, que a gente também pode exercer nossa função ali junto ao pessoal da produção animal, né? Nós também podemos. Tem a parte de recuperação ambiental também, que é uma parte que está crescendo bastante. Também precisa do agrônomo junto para fazer composição, para poder fazer os trabalhos de recuperação. Essa parte de regularização de imóveis rurais também é uma área bastante boa, né, para a gente estar trabalhando, né? Tem toda essa parte também de inspeção de produtos de origem agrícola que sempre vai precisar, né? E aí a gente fala assim, que como que é o mercado para Rondônia, para o Brasil, para o agrônomo? Todo mundo precisa comer 3 vezes ao dia. É verdade. Todo mundo precisa se vestir. Todo mundo precisa de papel, né? Todo mundo precisa de móveis em casa. Então, a gente tem área para trabalhar e para mover economia para tudo quanto é lado. Eu sempre acho que o potencial de Rondônia é um potencial florestal, né? Que a gente também pode entrar nessa questão que a floresta, ela vale a pena estar em pé, porque ela em pé, ela tem uma riqueza incomensurável que a gente desconhece. E nisso também entra o agrônomo, né? Nessa conservação ambiental, né? Então, até falei para você em outro programa, né, que não existe essa de que ou cresce ou preserva. Não! A gente pode fazer e a gente sabe fazer as duas coisas, né? O que falta é ter realmente um agrônomo envolvido em toda a cadeia, né? Muitas vezes essas pessoas que estão degradando o meio ambiente não contrataram um profissional para poder estar ali fazendo assistência dele. E, gente, você não contratar é um barato que sai caro. Né? A assistência técnica, né, o olhar do agrônomo, ele é fundamental numa propriedade rural, porque ele é o profissional que estudou e é habilitado para entender as necessidades e como corrigir, sabe? Tem sempre essa história. Porque o agronegócio, né, nem no agronegócio, né, a agricultura ela é vilã, porque usa agrotóxico, né? Entendeu? Cara, no nosso status atual de desenvolvimento, é muito difícil a gente falar de uma agricultura zero agrotóxico. Tem técnica agroecológica? Tem técnica agroecológica, sim. Mas e como que é a produtividade disso para você alimentar uma grande cidade? Ainda não tem. Qual é o problema?
O problema é que muitas vezes usa-se a tecnologia de uma maneira errada. Por quê? Porque não tem um profissional habilitado para estar lá fazendo as recomendações. Então, qualquer remédio que você pegar, fazendo uma analogia com a parte humana, se você tomar aspirina demais, pode ser que você morra. Se você usar insumo demais, se você usar fertilizante demais, agrotóxico demais, provavelmente vai causar um dano ambiental. É porque o solo também é um organismo vivo, né? A gente tem que cuidar dele e tratar ele como um organismo vivo, né? Porque tem os micro-organismos, né? Então, essa parte de conservação do solo, a gente consegue, igual a Bárbara falou, né? A gente consegue estar interligando, né? Uma floresta, por exemplo, eu não preciso derrubar aquela floresta. O café, os melhores cafés que tem nos Alpes, na Colômbia, né? Sim. No alto, e é dentro de uma floresta. Então, café orgânico e muito, a nível mundial, é o melhor café. Então, assim, falta profissional dentro daquela área para poder trabalhar. Rondônia é um estado que tem espaço para crescer. Não precisa muito, não precisa derrubar, só precisa otimizar o que já tem, que já foi derrubado. Ou, no caso das florestas, né? A gente já fez um trabalho na finca também com a professora Marcela, de recuperação de área degradada, né? E, inclusive o bambu, né? O bambu também estava em alta, pode plantar bambu. Tem o cacau, que também pode ser dentro da... Então, assim, dentro da floresta, nesse caso. E se você acha que seria, Lome, um dos pontos para que, por exemplo, donos de grandes propriedades, que têm matos, enfim, fazer também, recuperar áreas degradadas? Porque a gente sabe que isso existe muito aqui na nossa região, áreas que precisam ser preservadas, áreas que precisam ser recuperadas, só que eu vejo pouca gente fazendo isso. Digamos que seja por falta de conhecimento, né? Como ela enfatizou, né? Utiliza-se, ele não tem o conhecimento necessário, então ele tem uma área enorme, ele podendo estar utilizando aquela área, está lucrando com isso, mas por não ter um profissional adequado dentro da propriedade, ele não consegue otimizar aquela atividade. Isso. Muito bem. Gente, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca,
Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, agradecendo sempre pela sua audiência. Hoje estamos falando sobre agronomia. Estou recebendo hoje a nossa entrevistada, a professora Bárbara Esteves, doutora em produção vegetal e também coordenadora do curso de agronomia aqui da finca, e também a agrônoma egressa da finca, Loame de Almeida. Pessoal, a gente falou um pouco sobre a questão das profissões aqui no nosso estado, no nosso Brasil, mas aí eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu estudo agronomia, me formo, tudo mais, e resolvo querer exercer a minha profissão fora do Brasil. E aí, como é que está o campo para essa pessoa? Você quer ir para onde? Para as Europas? Olha, vamos dizer que eu quero ir para as Europas. É um bom rumo. É um bom rumo. Se a pessoa que se formar e quiser ir, desde que ela tenha conhecimento em língua, né, a principal, e não só na agronomia, né, mas eu acho que a principal deficiência que nós temos aí é essa questão do profissional saber falar línguas, no caso inglês, né? Inglês é a língua científica. Todos nós temos que ter noção de inglês, falar, né, ler principalmente, né, para poder conseguir estudar e pegar os principais artigos, estudos científicos, né, para poder fazer as aplicações das novas técnicas e tudo mais. Então, assim, se você formou e você quer ir, nós temos possibilidade de fazer intercâmbios, né? Há um tempo atrás a gente tinha isso financiado pelo governo, né? Mas mesmo com a redução de verba para isso, tem alguns programas que têm base governamental ou não, que podem ajudar a pessoa a ir fazer o intercâmbio dela, né? E se eu pudesse aconselhar, o profissional brasileiro, né? Eu tenho uma experiência no exterior, eu morei algum tempo na Espanha, né? Ele é muito bem visto, né? Porque nós somos muito bem preparados, então ele é muito bem visto no exterior, né? Em vários, já tive colegas que foram para os Estados Unidos, para a Itália, né? Então nós somos muito bem aceitos. Né, a Alemanha, os alemães gostam muito dos agrônomos do Brasil, né, por causa da nossa experiência, né? Então, assim, invista em falar inglês, né, que aí o mundo é seu. A gente sabe que, lógico, o Brasil é um país perfeito para quem realiza esse curso, mas existe um outro país assim que, por exemplo, chame a atenção do agrônomo, por exemplo, Bárbara? Ultimamente, países da África, né? A gente tem muitos colegas que vão trabalhar em certas regiões da África, né, de língua portuguesa também, né, que também fazem bastante sucesso por lá, né, mas como eu disse, na União Europeia tem espaço também, nos Estados Unidos também tem espaço, né, por causa da nossa formação bem ampla, né, permite que a gente trabalhe, né, claro que a gente vai ter que estudar, analisar e aprender questões particulares de cada ecossistema, né, de cada clima e tem a sua particularidade, mas como eu disse, a principal questão, as vagas existem. Geralmente, por exemplo, o Canadá é um país que ele constantemente tem vagas abertas para engenheiros, veterinários, assim, uma série de profissões. Porém, tem a limitação da língua. No Canadá é francês ou inglês. Tá, mas aqui no nosso país não falta emprego. A gente já deixou isso claro nos blocos anteriores. Sim. Para o exterior é um pouquinho complicado, mas como você falou, quem quiser se aventurar, não é que seja complicado. É porque tem toda a questão de documentação, né? Tem jeitos de você ir morar no exterior e sair já com emprego. Mas aí você tem que ter um bom conhecimento na língua,
principalmente, o inglês, né? E saber para onde você quer ir, né? Se você está em dúvida, o legal é fazer um intercâmbio. Tem intercâmbio para a área agrícola, Austrália, né? Canadá, se não me engano, você vai, estuda um período lá e o governo ele faz a exigência de você ficar um igual período lá para poder transmitir as técnicas, alguma coisa assim. Então você tem que estudar o país que você quer ir, né? E ver quais são as possibilidades, né? Mas assim, para a nossa área, né, especificamente a área de agronomia, das agrárias, e não só agronomia, zootecnia, né, a gente tem muito espaço de trabalho aqui. Tá, e lógico, quem está nos assistindo e está pensando em fazer o curso de agronomia, por favor, venha fazer com a finca, né? Sim, mas tipo, se você fizer agronomia, você não vai estar limitando a sua vida, você vai estar abrindo Justamente o contrário, um né? outro campo de visão. Se você quiser ficar aqui, se você quiser ir trabalhar na União Europeia, se quiser ir para a África, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, você também vai poder ir. Só que junto da graduação, você invista num bom curso de inglês para quando você for fazer as provas de admissão, você tenha isso em seu currículo também. E é essencial para todo profissional que está no nível superior que ele fale inglês. Que o Brasil ainda tem essa demanda, né? Uma parcela muito pequena da população é fluente em inglês. Luame, para você que é uma pessoa formada e egressa da finca, o que você tem a falar para as pessoas que estão nos assistindo e estão pensando em começar a fazer o curso de agronomia? Qual o recado que você deixa para essas pessoas? Venha para a finca, pois ela oferece tanto na prática, que é a fazenda agroecológica, né, que geralmente eu comento bastante isso com as pessoas, que ela deu a oportunidade para a gente trabalhar em campo. Então, assim, as universidades, tem a Universidade Federal que não dá todo o apoio. A tecnologia que a finca tem em laboratório. Então, assim, é um curso muito bom e o corpo docente maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar vir para a finca também fazer agronomia. E quanta coisa não é feita lá naquela fazenda, né, ô Bárbara? Lá, sim, eu até fiquei aqui surpresa. Já fui lá, fiz uma visita, fiquei surpreso com quanta coisa é produzida lá, como as aulas são ministradas lá. Realmente é muita coisa e não é toda universidade, como a Luame falou, que tem um suporte Nós desse. temos um projeto inovador de ensino que eu sempre acho que a gente tem que sempre ressaltar, que nós ensinamos de um jeito que eu desconheço no Brasil alguém que faz igual. Se fizer, eu ainda não tive contato com esse curso, mas nós pegamos desde o primeiro semestre, né? E implantamos, na verdade, a gente implantou em 2017, né? Vocês já estavam no terceiro período quando a gente implantou, que é todas as disciplinas trabalharem em um projeto prático para poder aliar pelo menos alguns pontos ali na prática e o aluno poder vivenciar o que ele está vendo em sala de aula, né? E o mais importante, ter um dia marcado para que esse aluno possa apresentar aquilo que ele desenvolveu, né? Então, assim, tudo que ele faz, tem um dia que ele deve ir lá e apresentar e mostrar o que ele desenvolveu. Por quê? Com isso, eu estou trabalhando com ele, já é essa questão da construção da postura profissional, certo? Porque nós precisamos ter uma desenvoltura para poder falar, né? Igual eu falei, nós temos que falar várias línguas, então nós falamos desde do produtor que pode ser analfabeto até um presidente de uma grande corporação. Então nós temos que ter desenvoltura para falar. Então, quando eu faço o meu aluno sair da zona de conforto e não só preparar, porque assim, o engenheiro agrônomo, ele vai ensinar ao seu pessoal como deve ser o trabalho. E por isso ele tem que viver a experiência. Eu faço questão que o meu aluno, que o aluno nosso, passe pelo campo, porque como ele vai ensinar se ele não sabe, se ele não viveu? Como é que ele vai recomendar o uso de um EPI corretamente se ele não viveu aquilo? Então, ele precisa viver aquilo e não só viver a parte de campo, que é colocar a semente na terra, né? Os problemas de trabalho em grupo, né? Que sempre tem, que é importantíssimo, né? As brigas de trabalho em grupo para poder aprender a gerenciar, porque disso nascem os líderes, né? E a gente precisa de lideranças boas, né? Mas também para ele ver a parte final, que é ele falar e explicar para o outro aquilo que ele aprendeu. Né? Então, a fazenda, ela dá essa oportunidade para a gente fazer isso. Infelizmente, esse ano, nós não tivemos como desenvolver de uma maneira mais satisfatória esses trabalhos, né, em função da pandemia, mas a gente espera aí que venha a vacina,
né, para que a gente possa voltar. 2021 seja bem diferente. Né? Que a gente possa fazer mais um dia da integração, os alunos terem o que eles merecem, que é uma formação integral, que é o que a gente busca aqui. Né? Nosso curso, ele é um curso noturno, mas a gente preza muito por aulas práticas. Sempre a prática, né? Se o aluno ele tem vontade, se ele tem curiosidade, nós investimos e nós oferecemos a ele a oportunidade de crescer e evoluir. Muito bem. Bárbara, queria agradecer pela sua presença, assim como também a presença da Lame. Foi muito bom bater esse papo com vocês sobre agronomia e voltem mais vezes. Muito bom ter vocês aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer, né? A gente sempre que vai falar da agronomia fala com um brilho nos olhos, né? Porque eu sou suspeita para falar, eu gosto muito, amo muito a minha profissão, acho que a Lame também, né? E eu acho que todo mundo, né, que sonha em ter uma profissão tem que defender com amor, com carinho, né, aquilo que gosta, né, porque tem aquele ditado, né, quem ama o que faz não precisa trabalhar nem um dia. É bem por aí. Lome, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, né, e igual a Bárbara falou, quando você tem um amor, uma paixão pelo que você faz, seja expressa isso só no olhar, né, então assim, eu amo a agronomia. Como ela me escolheu, porque devido às diversas áreas que eu tenho afinidade, a agronomia me oportunizou a colocar ela tudo só em um curso. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo pela agronomia, né, no caso. Muito bem. Eu queria agradecer a você também por ficar aqui conosco em mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. Temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá! Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância,
continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.